Então fala você que se conecta mais uma vez comigo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari e trago informações importantes, né, galera, sobre as mudanças que vêm ocorrendo no futebol brasileiro. Isso agrada muito, né, pelo menos a mim, eu que sou torcedor também do futebol. Vou tentar passar para vocês da melhor maneira possível. Então, assim, atenção e tal, depois eu digo a fonte e tudo mais, beleza? Mas antes, peço para que vocês se inscrevam no canal, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, coloque o vídeo, espalhe o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Twitter e tudo mais. Ajude o canal a crescer mais e mais. Valeu, galera? Seja membro do canal também, ajude o canal. Vamos lá. Câmara dos Deputados aprova urgência para votação da lei do mandante, dos clubes mandantes. Que mudaria isso, Eduardo? A Câmara dos Deputados aprovou na tarde dessa terça-feira, 6 de julho de 2021, um requerimento de urgência para o PL, né, Projeto de Lei de 2021, que altere as regras para negociar a transmissão dos jogos de futebol. Aí você pergunta, mas como assim? Onde os clubes mandantes teriam a prerrogativa de escolher o horário dos jogos, os árbitros dos jogos, né? Quem vai apitar o jogo e tal. Claro que teriam alguns tipos de acordos ali, mas a prerrogativa pro clube mandante seria maior para a escolha desses árbitros. E quem tomaria prejuízo com isso? A Globo, né? Diretamente a Globo. Mas a Globo por quê? Porque a Globo, hoje, ela é dona do Campeonato Brasileiro. Ela é a que tem contrato junto à CBF, junto ao Campeonato Nacional. Ou seja, a Copa do Brasil também. Esses campeonatos, esses jogos, poderiam ser negociados com outras emissoras. O que faria parte disso também faria parte dessa questão envolvendo essa questão que a Câmara aprovou, né, e tal. Isso pode ocorrer dentro dessa semana ainda, essa nova lei, tá? Os clubes poderiam estampar nas suas camisas logos, o que não é permitido hoje, de rádios, TVs e tudo mais. Pode acontecer. Tem um lado bom e o lado negativo que vocês entenderam aqui, né? Ou seja, os clubes negociariam, entrariam, então, teriam a prerrogativa, os clubes mandantes, escolhe o horário do jogo, árbitro do jogo, se vai ter VAR ou não vai ter VAR no jogo, essa questão também. Porque isso iria influenciar onde? Na renda do clube. Isso abriria questões tipo, deixa eu dar uma lida aqui para vocês. O clube hoje tem a Vasco TV, um exemplo. O Vasco tem a Vasco TV. O Vasco poderia ter o jogo na sua pay-per-view só. Só vai passar o jogo na Vasco TV e ponto, né? O que traria uma renda muito grande para o clube. Não tenha dúvida que os torcedores do Vasco não vão ficar de fora de um jogo do Vasco. Quantos milhões de vascaínos existem no mundo e comprariam os jogos do Vasco pela Vasco TV? Então, é uma lei que pode ser aprovada a qualquer momento. É claro que isso influencia muito na Globo. A Globo vai fazer uma proposta para tentar cobrir isso tudo, eu não tenho dúvida disso, mas é uma questão válida para, assim, abrir um pouco o cofre para que os clubes recebam mais dinheiro, né? Para que os clubes consigam respirar mais. De fato, né, que os clubes brasileiros, galera, não tem essa. Todos os clubes brasileiros devem muito. Não adianta vir aqui falar, Eduardo, o Vasco está afundando. Nada. O Atlético Mineiro tem mais de 1 bilhão de dívidas. Tá? O Vasco está atrás do Flamengo porque o Vasco deve 20 milhões a menos do que o Flamengo. Ou a mais, perdão, a mais do que o Flamengo. Errei aqui. Aí, supor, o Vasco o Vasco é o 6º colocado na questão das dívidas de futebol brasileiro e o Flamengo é o 5º. Mas por que o Flamengo está nessa condição? Por conta das negociações administrativas e tudo mais, tudo que ocorre. Eu não quero saber de Flamengo, quero saber de Vasco. E se o Vasco conseguir esses meios, né, a lei aqui do Campeonato Brasileiro,
essa lei aqui dos deputados aqui que aprovam e pedem urgência nessa questão. E eu também gosto desse tipo de ação. Primeiro vem a Liga do Campeonato Brasileiro, agora essa ação das câmaras dos deputados. Quem não lembra lá atrás, quem é o vascaíno que não lembra bem, inclusive eles citaram aqui, né, o dia que o Vasco entrou com o escudo do SBT, o maior rival da Globo, né, em questão de audiência. Exemplo, o Vasco pode mandar um jogo, escolher um jogo no horário nobre da Globo, sei lá, no horário da novela da Globo, e o Vasco vai mandar o jogo passando no SBT. Quer dizer, a audiência da Globo vai lá em cima. Teve a audiência da Record agora, no jogo Vasco-Botafogo, que bateu 7, 10 pontos lá em cima, batendo a Globo em vários aspectos. Ou seja, é prejudicial para a emissora, mas os clubes ganhariam muito com isso. Então, nós, torcedores e pessoas que informam sobre esses casos, assim, essas questões importantes envolvendo um futebol brasileiro que precisava acordar. O futebol brasileiro tinha que acordar para esses meios. Eu busco aqui as atualizações desse meio, galera. Eu atualizava sobre a FIFA, eu atualizava sobre CBF, questões, poxa, tanta sujeira. O Vasco foi tão prejudicado no Campeonato Brasileiro, sabe, assim, com arbitragens, e a FIFA mandando e-mail aqui como se, não, é só um protocolo. Poxa, é só um protocolo? O VAR não faz parte do futebol? Então, assim, torcedor, são questões que dói muito e que o torcedor, tem muita gente aqui, atualiza a gente no lance da FIFA, nós não podemos parar. Não é questão de parar. A questão é que, infelizmente, o sistema, né? O sistema, ele quando não aceita o que é legal, primeiro ele escreve as regras, né? Mas ele próprio não obedece às regras, né? O doutor José Luiz Siqueira bateu, continua batendo, ele manda mensagens diárias aqui, e enaltecendo, numa luta diária contra a FIFA, contra essas leis malditas que derrubaram o Vasco para a Série B, pedindo que o Vasco retorne à primeira divisão, batendo nisso tudo, e o Vasco foi jogado para a Série B como se fosse um clube nada, como se fosse nada. Joga o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi isso que aconteceu. Então essas leis precisam ser aprovadas para que os campeonatos, os clubes mandantes possam ter voz ativa dentro dos campeonatos. Opa, na minha casa quem manda sou eu. Eu jogo em São Januário. O jogo vai ser tal hora, tal horário, para o conforto dos meus jogadores, para isso e aquilo. Beleza, tenho contra? Tenho. Vou jogar na casa do adversário no horário dele. Mas eu tenho casa também. E eu mando dentro da minha casa. Quem manda na minha casa sou eu, para ser mais exato. Ou seja, o Vasco, com seu caldeirão, com a sua torcida. Um exemplo. Vamos lá, um exemplo bobo aqui. Um time que está acostumado a jogar no sul, com frio o tempo todo. Muito frio. Chega no Rio de Janeiro. Você usaria favorável ao Vasco? Calor. Vamos treinar no sol de baixo de 40 graus aí, numa lua, e vamos trazer os caras para jogar, vamos usar de vantagem. Time lá de cima, os times usam como vantagem a altitude. Por que nós, aqui do Rio de Janeiro, não podemos usar o critério do calor ao nosso favor? A nosso favor, na verdade. Então, galera, é a realidade. O campeonato, a nova liga vai rolar. Agora entra a questão aqui da Câmara dos Deputados, que perde urgência, pode sair dentro dessa semana. Então fica ligado aqui no canal Vasco Connection, que eu vou atualizar vocês sobre isso tudo. Questão dos jogos do Campeonato Brasileiro e também da Câmara dos Deputados aqui, dessa votação do novo projeto da lei, do projeto Lei do Mandante, beleza? Então, sou Eduardo Ferrari,
deixo mais um vídeo aqui. Já peço, se inscreve no canal, deixe seu joinha, acione o sininho de notificações, faça parte comigo dessa nova história de falar do Vasco. Entrevista com o Luiz Penido essa sexta-feira, em 5 horas da tarde. Você não pode ficar de fora dessa. Então deixo mais um vídeo aqui. Saudações vascaínas.